E nós estamos felizes, porque hoje é o nosso 4º dia de discipulado. E o tema de hoje é maravilhoso. É a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos aprender a diferenciar graça de misericórdia. Amém? Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor, que está em Hebreus 4,16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós falaremos sobre graça e misericórdia e também sobre a justiça do nosso Deus. Aleluia. Hebreus 4,16. Diz assim a palavra do Senhor. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Louvado seja Deus. Vamos orar ao nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós declaramos nesta noite que o Senhor é bom, que a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Nós te exaltamos por este tempo. Nós te exaltamos por esta oportunidade de estarmos diante do teu trono de graça nesta noite, a fim de alcançarmos graça e misericórdia para as nossas vidas, Senhor. Tu és maravilhoso, tu tens cuidado das nossas vidas. Nós te louvamos por este discipulado, te louvamos porque temos vivido debaixo do governo do teu Espírito glorioso, que tem direcionado todas as coisas, e a tua vontade tem sido feita neste lugar, e o nome de Jesus tem sido exaltado. Seja adorado por este tempo, seja adorado por este discipulado, seja adorado por cada vida que subiu à tua casa, com o coração aberto, disposto a aprender mais do Senhor, e aprender a ser filho melhor, a te amar mais, Pai, a render louvor a Jesus, a viver uma vida que glorifica o teu santo nome. Nós te damos graça, invocamos o teu nome, Senhor Deus Espírito Santo, e declaramos que tu tens liberdade aqui. Venha fazer do teu jeito, Pai querido. Não me deixa de atrapalhar, mas glorifica o nome do teu Filho, que possamos sair daqui transformados, muito melhores do que entramos, para que possamos achar graça diante dos teus olhos e viver para alegrar o teu coração. Não me deixa te atrapalhar, meu Pai. É minha súplica ao Senhor, em nome santo de Jesus. Amém? Vamos assentar, dando glórias ao nosso Deus. Aleluia! Então, o que é importante nós entendemos nesta noite? Qual a diferença entre graça e misericórdia? Que às vezes a gente põe tudo no mesmo pacote e acha que é tudo igual, e há uma diferença muito grande, meus irmãos. A misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que nós merecemos. Isso é misericórdia. Eu fiz alguma coisa, eu me arrependo e eu clamo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero receber aquele mal que eu mereço, aquele juízo sobre a minha vida. Isso é misericórdia. Quando Deus tira o juízo, quando Ele tira aquela consequência, não nos dá o resultado das nossas ações. E a graça? A graça é algo benéfico que nos é concedido quando nós não merecemos. O que significa isso, meus irmãos? Vejam bem, se eu digo assim, pastor, eu vou te dar um óculos aqui, ó, de graça. O que é isso? Ele não pagou por esse óculos, ele não tem mérito, é a graça. Se ele tivesse pago, ele teria um mérito. Então, ele pagou, ele recebeu. Mas a graça é isso, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça salvadora, a graça redentora, transformadora alcançou os nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Ninguém se move para entrar na casa do Senhor se a graça não alcançar o seu coração. Porque há uma batalha nos ares, todas as vezes que nós almejamos subir à casa de Deus. E nós só vencemos o cerco do inimigo por causa da graça, do favor imerecido, dos santos anjos que Deus manda para pelejar em nosso favor. Louvado seja Deus, é a graça de Deus que nos alcança todos os dias. Então é algo bom, benéfico, que nos
é concedido mesmo sem merecermos. E aí nós vemos que a salvação está firmada nesses dois elementos, a salvação das nossas almas. A segunda aula do discipulado foi pela salvação, foi de salvação o tema. E nós aprendemos que a salvação é pela graça de Deus, é o favor imerecido do Senhor, louvado seja Deus. Não depende de nós, nós somos escolhidos pelo Senhor. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. O Senhor disse que nós somos ovelhas do seu pasto. Ele nos chamou para sermos seu povo. Aleluia. Então, a salvação se firma nesses dois elementos. Deus usou de misericórdia ao não nos condenar para um juízo eterno, apesar do nosso merecimento. Então, ele nos deu também a salvação pela graça dele, quando nós não merecíamos. E por que nós não merecíamos? Porque a palavra vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:8, que foi o tema, né, foi o texto base, né, da segunda aula de salvação, diz: porque pela graça, pelo favor imerecido, sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. É pela graça do Senhor. A graça transformadora do Senhor, que nos resgatou do pecado e nos conduziu à plenitude da vida de Deus. Hoje nós temos a vitória da crucificação sobre as nossas vidas, nos garante abundância de vida. É uma vida abundante, é isso que está disponível para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, nós precisamos entender, a graça é um favor imerecido, e a misericórdia. Lamentações 3, de 22 a 23, nos explica o que são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia! São novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O que significa isso? Que hoje de manhã nós não morremos fulminados por causa da nossa natureza adâmica pecaminosa, porque as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, se renovaram na manhã deste dia sobre as nossas vidas. É por isso que nós temos ainda fôlego de vida, é por isso que nós não expiramos hoje. É por isso que não veio um decreto de Deus que não veio nos exterminar, porque elas se renovaram. E elas se renovarão todos os dias das nossas vidas, até que chegue aquele glorioso, perfeito dia, em que estaremos face a face com o nosso Salvador. Aleluia! É motivo de louvarmos, meus irmãos, de rendermos adoração a Deus. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas deste mundo, distraído com coisas que não têm valor nenhum. A palavra diz que a nossa vida é um conto ligeiro. Hoje é, amanhã não é mais. Nós temos que atentar para aquilo que é eterno, para os valores eternais. Quando nós investimos tempo no nosso relacionamento com Deus, você está plantando uma herança bendita e eterna. Se eu ficar voltado só para as coisas deste mundo, como é que eu vou estar? Igual o povo nos dias de Noé. Casando, se dando em casamento, comendo, bebendo e não discernindo o momento profético que estavam vivendo. O que aconteceu? Pereceram, morreram. Por quê? Porque se nós não atentarmos para tão grande salvação, discernir o que nós estamos vivendo, que Jesus está às portas, meus irmãos, as profecias estão se cumprindo. A Bíblia é o jornal de hoje aberto, está tudo ali. A iniquidade se multiplicando, o amor esfriando, filho contra pai, pai contra filho, guerras, rumores de guerras, os desastres da natureza. Tudo tem se cumprido. A única profecia que falta se cumprir na vida é a volta em glória do Senhor Jesus. Ele está às portas, louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus que essa graça transformadora alcançou as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Então,
a misericórdia é Deus olhar para cada um de nós, ver o nosso pecado, ver a nossa iniquidade, e ele se compadecer a ponto de tirar o juízo das nossas vidas. Louvado seja Deus, e não trazer sobre nós o mal que merecíamos. Isso é a misericórdia. Por quê? Porque a palavra diz que todos pecaram e perderam, foram destituídos da glória de Deus. E aí, se eu perco a glória de Deus, qual é o salário do pecado? É morte. Então, nós estávamos condenados a uma morte eterna sem o Senhor. Mas o Senhor tirou pela misericórdia o juízo das nossas vidas e pela graça ele nos deu seu Filho amado, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Nesta noite nós estamos aqui debaixo da graça salvadora, debaixo da misericórdia que não deixa que o mal chegue às nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos conseguiram entender isso? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente de Deus para as nossas vidas, isso que nós recebemos de graça, é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja Deus. Então, a graça de Deus me dá o que eu não mereço, enquanto a misericórdia dele não me dá aquilo que eu merecia, certo? Ele tem misericórdia de nós e aparta todo o mal, o juízo das nossas vidas. Louvado seja Deus. A graça de Deus, ela é maravilhosa, porque ela é que opera. Às vezes nós estamos diante de tantas circunstâncias difíceis e aí a gente tem que ir para a palavra e ver a vida de Paulo. Meus irmãos, leiam tudo que Paulo passou. Tantas perseguições, perigos de morte, passou fome, passou tudo que é dificuldade. E aí ele diz que veio um mensageiro de Satanás que o esbofeteava e que por 3 vezes ele clamou ao Senhor. Aquele homem era tão cheio de unção, de poder, de autoridade, de experiência de intimidade com o Espírito de Deus, que ele fala que por causa das revelações altíssimas que ele recebia do Senhor, era necessário esse espinho na carne dele para que ele não se vangloriasse, para que ele não ficasse se achando de tamanha profundidade. Foi o homem de Deus, o apóstolo, que mais escreveu sobre o mundo espiritual, que mais entendeu, que alcançou do Senhor as revelações sobre o que é uma batalha espiritual. A carta aos Efésios é a coisa mais gloriosa do mundo para quem gosta de mundo espiritual, que gosta de batalha espiritual. É profundo demais. E ele sabia que ele não podia se enaltecer, né? Porque a soberba mostra o quanto de Lúcifer tem nas nossas vidas, quanto Satanás opera em nós. Então, ele diz que ele clamou ao Senhor, a intimidade com ele era tão grande que tu vê que ele fala, eu clamei 3 vezes e Deus não me deu. Quer dizer, ele estava acostumado a orar e ver a resposta. Por quê? Porque tinha intimidade. A resposta é para filhos, é intimidade, é glorioso. Quanto mais você se entrega para Deus, quanto mais ele tem de você, mais você terá dele. E aí você começa a clamar e no mesmo dia você vê a resposta. E o nome dele é exaltado na tua vida. Porque nós entendemos que não é nada sobre nós. Nós aprendemos a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, entendendo que é graça, que é favor imerecido, que é amor, que é misericórdia. É tudo isso que tem alcançado as nossas vidas. Nossa natureza é adâmica, é caída, é pecaminosa. Mas mesmo assim ele nos amou. Enquanto nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos amou
e nos entregou o seu Filho. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. É motivo de adorarmos o Senhor. E nessa circunstância, Paulo declara que o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que significa isso, meus irmãos? Diga ao fraco, eu sou forte. É quando você está na luta, que você está na prova, que você fala, meu Deus, agora já foi. É aí que vem a graça maravilhosa do Senhor e te coloca de pé. Quando você fala, pai, sozinho eu não aguento mais. Aí ele vem e te ergue. Porque Deus quer que nós nos façamos como filho. O filho dele, que era Deus, que se despiu do seu resplendor de glória, o verbo vivo, que encarnou entre os homens, ele dizia, eu não vim para fazer minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Se Jesus, sendo Deus, veio para fazer a vontade do Pai deles, meus irmãos acham que nós estamos fazendo o que aqui? Nós precisamos aprender com ele, por isso que ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Então, como eu tenho descanso no Senhor? Quando eu sou filho, quando eu obedeço, quando eu não faço a minha vontade, quando eu tiro a minha dura cerviz, quando eu tiro a dureza do meu coração, quando eu morro para mim, porque é muito fácil falar, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que você não quer mais nada, que você vai se negar todos os dias, vai tomar sua cruz e vai segui-lo. Então, nós precisamos entender que agora que nós somos comprados a preço de sangue, não é mais nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. E quando você entra nessa dimensão de entender que a tua vida é de entrega total, porque quando tu se entrega completamente, Ele se manifesta como o grande eu sou em todas as áreas da tua vida. E você começa a se mover no profético, contemplando os milagres o tempo inteiro. Louvado seja Deus! E aí você passa a cumprir o propósito da tua criação, que está lá em Gênesis 1:26. Domine o homem. Aí você vai começar a falar para o monte, sai daqui e vai para colar. E ele vai. Porque o Senhor Jesus não falou, pede para o Pai que o Pai vai remover o teu monte. Não é isso. Então está na hora de parar de ser menino na fé, se descabelar diante das lutas e provas e começar a dar ordem para o teu monte. Sair daqui em nome de Jesus e ir para lá em nome de Jesus Cristo, para que possamos andar em vitória. O Senhor já fez tudo por nós. A graça está sobre as nossas vidas, o favor imerecido, a salvação, libertação, cura, transformação, tudo tem nesta cruz bendita. Basta nos apropriarmos, basta manifestarmos o reino com poder nesta terra, porque quando nós estamos fracos, é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, para de pedir para Deus, me tira desta prova. Ninguém entra em prova nenhuma de alegre. A propósito, Romanos 8:28, todas as coisas, as lutas, as provas, as decepções, as frustrações, estão cooperando para o teu bem. A palavra diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. O que isso significa? Leve. Eu não estou aguentando meu fardo. Mentira. Deus não vai provar ninguém além daquilo que a pessoa possa suportar. Se você está passando por isso e você está com a tua vida no altar, você aguenta. É leve, a palavra fala que é leve. E fala que é momentânea. O que significa isso? Tem dia e hora para acabar, se você não atrapalhar. Porque se você começar a murmurar, você vai ficar igual o povo de Israel quando saiu do Egito. Andando em torno da montanha, até perecer e passar e não entrar na terra prometida. Então passe louvando, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu te louvo por todo esse levante dos infernos, pela luta, pela prova, porque eu sei que o teu poder está se aperfeiçoando na minha vida, e isso tudo, toda essa circunstância, essa adversidade, está produzindo um peso de glória muito excelente para mim, e eu vou sair desse deserto andando em novos níveis de unção, novos níveis de poder, novos níveis de autoridade, de intimidade com o teu
teu Espírito glorioso, porque eu vou passar pela dificuldade louvando e bendizendo teu santo nome, porque a tua palavra me garante, quando passares pelas águas, a palavra não fala se passares, vai passar, vai, porque nós precisamos das provas para nós crescermos, porque ninguém cresce nos dias de festa. A gente cresce na dificuldade. É na dificuldade que a gente larga a preguiça de lado, ele levanta na madrugada, joga a coberta longe e se ajoelha na madrugada. É na dificuldade. É na escassez, muitas vezes, que você clama mais, que você busca mais, que você se consagra mais para ter o favor de Deus. Já estamos entrando numa parte adiantada da aula, que vai falar os recursos para nós obtermos a graça do Senhor, não salvadora, porque Jesus é o nosso único recurso para salvação, mediante a fé nele, mas para obtermos o favor de Deus aqui na nossa vida terrena. Mas é isso, nós precisamos entender e passarmos por todas as circunstâncias, louvando e bendizendo o nome do Senhor. O entendimento de graça e de misericórdia nos leva a um coração cheio de adoração. Nós precisamos entender o que é isso. Nosso Deus é maravilhoso. Às vezes a gente glorifica o Senhor. Eu te louvo pela minha vida, minha casa, minha família. Não. Senhor, eu te louvo pela tua graça, porque me alcançou, me salvou, porque o Senhor me escolheu. Eu te louvo por ter dado teu filho no meu lugar, porque o cálice da ira de Deus foi ele quem tomou, para que eu fosse feita a justiça de Deus. Ele se fez maldito no madeiro. Maldito, ele levou as minhas maldições hereditárias, ele levou as minhas enfermidades, ele levou tudo. E o castigo que estava sobre ele é que nos traz a paz. Aleluia! Então, nós temos motivos de sobra para louvar e bendizer o Senhor, para desenvolver um coração grato, porque é isso que nos manda a palavra de Deus. Em tudo dai graças e sede agradecidos. Se a palavra está dizendo em tudo dá graça, o que isso quer dizer? Eu estou na luta, eu estou na prova, eu tenho que dar graças. Pai, eu não estou entendendo, mas eu te dou graças, porque eu sei que ainda que eu passe pela água, o Senhor está comigo, ela não me fará submergir. Quando eu passar pelo fogo, tu não permitirás que eu seja queimado. Eu vou passar no vale da sombra da morte, mas tu estarás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu és o meu supremo pastor, meu sumo pastor, e de nada eu terei falta. Por quê? Porque quando eu tenho a presença do grande eu sou, ele se manifesta como eu sou em cada área das nossas vidas. Eu sou Yahvé Rafá, Senhor que te sara. Eu sou Yahvé Jiré, o Deus provedor que supre as tuas necessidades. Eu sou Yahvé Shalom, Deus de toda a paz. Eu sou Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos, varão de guerra que não desconhece, que desconhece derrota, ele não sabe que é derrota, e ele vai à frente das tuas batalhas. Jeová Shalom, Deus de toda a paz. O que você precisa nessa noite? O eu sou se manifesta como eu sou na área que você precisar. Quando você aprender quem ele é, quando você exaltá-lo pela graça, pela misericórdia, pelo favor imerecido, exaltá-lo por ter feito com que o filho dele padecesse no seu lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Maravilhoso demais esse Senhor, nós temos motivos para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Mediante nossas lutas e provas, a tendência do ser humano é se desesperar, querer se descabelar e ficar todo aflito. E aí a fé é abalada. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não é por fé é pecado, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos pedir perdão ao Senhor por essa comiseração, por esse sentimento de, ai, coitadinho de mim, de prostração, sentimento de autopiedade, até um certo vitimismo, né? Tem crente que você encontra socorro. Dá até vontade de atravessar a rua e sair correndo. Porque você fala, paz, Senhor, mano, tudo bem? Ai, não, uma luta, né? Uma luta.
luta. Aí dali uma semana você encontra de novo. E aí, paz, Senhor, irmão, tudo bem? Nossa, tá difícil, viu? Só vive de derrota em derrota. A palavra de Deus me manda andar de glória em glória. Eu não entendo o crente derrotado. Nós temos por Deus o Pai da glória, um Deus terrível em poder, cuja mão não está estendida para nos abençoar, não está encolhida que não possa nos abençoar. O Senhor nos guarda, o Senhor nos cerca, o Senhor faz ao nosso redor um domo de fogo, não passa mal nenhum. Ele adora ser exaltado. Já comecei a pegar fogo aqui, glória a Deus. Nós precisamos entender a grandeza do nosso Pai e parar de vitimismo e aprender. Senhor, eu te louvo pelo que eu estou passando. Eu não estou suportando, então faz um favor para mim, meu Pai. Me dá uma medida renovada da tua graça para eu enfrentar essa dificuldade louvando e bendizendo o teu santo nome. Aleluia! Medida renovada da graça. De tudo que eu disser aqui nesta noite, gravem isso, por favor. Ao invés de se desesperar diante das dificuldades, peça isso ao Senhor. Pai, eu quero uma medida renovada da tua graça, para que eu possa viver uma vida que louve o teu nome, para que quando alguém me encontrar, vai olhar, e principalmente o ímpio, vai dizer, que história é essa aí? Está na luta, está naquela dificuldade toda, está com esse sorriso no rosto, dando glória a Deus, por quê? Sabe o que vai acontecer? Brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e o Pai que está nos céus possa ser exaltado. Bom testemunho, exalar o bom perfume de Cristo, andar de glória em glória, sendo aperfeiçoado até alcançar a estatura de varões e varoas perfeitas diante de Deus. Um coração que reconhece Deus em todos os seus caminhos. Tem gente que pega o salário, nossa, essa miséria não vai dar nem para o meio do mês. Claro que não vai dar. Você feriu a Bíblia, que te manda ser agradecido. E aí você dá legalidade para Satanás, vem o devorador, migrador, cortador sobre a tua vida, e a tua palavra se cumpre, porque o Senhor nos deu autoridade para dominarmos nesta terra. Tudo que sai da nossa boca se cumpre. Porque palavras são sementes, disse o Senhor Jesus na parábola do semeador. Então, o que você tem que fazer? Tu pegou o seu salário? Pai, graças te dou. Graças te dou porque o Senhor me deu saúde para trabalhar. Graças eu te dou pelo meu trabalho. Eu abençoo o meu empregador em nome de Jesus. Eu te louvo por isso que chegou nas minhas mãos. Graças te dou e peço que tu santifiques e que tu tragas a multiplicação para que eu ande em vitória nesta terra, para que a tua palavra se cumpra. Porque Salmo 35 diz que o Senhor ama a prosperidade do teu servo. Eu sou tua serva, Pai. Alcança minha vida com prosperidade em cada área dela, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Tu acha que seu salário não vai dar para pagar tudo e ainda vai sobejar para você comer o melhor desta terra para que a palavra se cumpra na tua vida? Deus é fiel, a palavra dele não volta vazia sem antes cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Só que nós, o que o Senhor Jesus falou? Errais porque não conheces as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E Oséias 4,6 fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu preciso conhecer a palavra, para eu declarar a palavra cada vez que a murmuração quiser tomar conta do meu coração. Porque Jesus, quando precisou alimentar uma multidão, ele não falou, pai, o que eu vou fazer com essa miséria de pãozinho e peixinho aqui que esse menino me trouxe? Não, ele levou aos céus e falou, graças eu te dou. E ele contemplou a multiplicação. Tudo que está na Bíblia é ensino para as nossas vidas, tem que ser colocado em prática. Às vezes as pessoas ficam querendo correr atrás de profeta. O Senhor Deus, o Espírito Santo é o maior profeta que há. Ele é o autor da Bíblia, o resto do povo é escritor. A Bíblia é boca de Deus falando para nós. Tem tudo o que nós precisamos. Mas o crente tem preguiça de ler a Bíblia. Aí acha mais fácil reclamar, acha mais fácil questionar Deus, quer ficar colocando Deus Altíssimo contra a parede.
Vamos entender que nós estamos aqui vivos pela graça e pela misericórdia, que nós não podemos exigir nada, porque Ele nos deu 100% já. Ele nos deu o seu Filho unigênito, era o único que Ele tinha. Hoje é o primogênito, porque nós também somos filhos, aleluia. Nós precisamos ter corações gratos, meus irmãos, entender. O que seria de nós se o Senhor não estivesse conosco? A palavra diz: o que seria de nós? Ora, diga Israel, se o Senhor não estiver ao nosso lado, os homens já nos teriam engolido vivos. Nós precisamos entender e operar essa tão grande salvação em amor a Deus, em gratidão, se esforçando para viver uma vida que alegre o coração do nosso Pai. Às vezes a gente só pede. É um relacionamento de pedinte. Deus não aguenta mais filhos pedintes. Antes que saia a palavra da nossa boca, Ele tudo conhece. Não precisa pedir, pedir, pedir. Aprende a se relacionar. Aprende a ser filho bom, porque o nosso Pai Celestial se agrada de dar coisas boas aos seus filhos. Aleluia! Então, como que eu vou conseguir passar pelas minhas lutas e provas sem me deixar abater? Como eu alcanço isso? A palavra nos ensina em Efésios, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, conforme descrito em Efésios. Efésios 4, de 1 a 7, diz assim: por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Aleluia! Há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Glórias a Deus. Então, o que eu entendo? Tem uma outra versão que no 4:7 diz assim: a cada um de nós foi concedida a graça, o favor imerecido, conforme a medida repartida por Cristo. Tem irmãos que chegam a invejar a unção que o outro carrega, que chegam a invejar o dom que o outro carrega. Meus irmãos, inveja é coisa do cão, pelo amor de Deus. Nós temos que ser agradecidos e entender que Deus me criou de uma forma única, e que eu tenho um chamado, e que eu tenho o meu destino profético, e que eu tenho por obrigação me esforçar para fazer a vontade dele, para que o propósito da minha criação seja alcançado. Para que, assim como o nosso Redentor falou na cruz, quando ele entregou o seu Espírito, ele falou: Pai, está consumado. Nós não seremos salvadores de ninguém, mas nós temos que voltar para a eternidade e falar: Pai, está consumado. O propósito da minha criação, o motivo pelo qual o Senhor me criou, eu fiz. Se eu ficar de olho no chamado do outro, invejando o outro, como é que eu vou alcançar aquilo? E quando eu estou invejando o outro, eu estou dizendo para Deus que ele errou no momento de me criar, porque eu estou querendo chamar do outro. Nós precisamos discernir as coisas. E quando eu começo a amar quem eu sou, porque Deus me fez de maneira única, eu começo a ser grata, sabe? Eu falo: Pai, eu te louvo pela minha vida. Amar a nossa vida, valorizar a nossa vida, sabe? Satanás fica depreciando nós mesmos o tempo todo, falando como se fôssemos nós. Ai, que cabelo horrível, que pele horrível. Louve a Deus, Ele te formou de forma única. Você tem que se amar, entender que você é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. É honroso ser servo do Senhor. Ame a sua aparência, ame a sua vida, ame tudo que Deus te deu.
E se você olha para alguém com admiração, não com inveja, peça ao Pai. Pai, isso que alcançou, essa graça que alcançou a vida do meu irmão, se for possível, se for do teu agrado, tu me dá, Pai. Eu quero. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres na minha vida. É diferente, meus irmãos. Agora, quem está de olho no chamado do outro não se desenvolve no seu. Então, nós precisamos entender que é maravilhoso demais entender que a graça do Senhor foi repartida por Cristo para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, nós já entendemos o que é graça, o que é misericórdia e onde é que entra a justiça de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de justiça e de equidade. É por isso que crente não quebra princípio bíblico. Apocalipse nos diz que Satanás nos acusa de dia e de noite. Tudo que nós fazemos, os anjos do Senhor anotam, porque na eternidade há um livro chamado Livro das Obras. Vai ser aberto um dia, vai revelar absolutamente tudo que nós fazemos aqui nesta terra. Quem não quiser passar vergonha, vamos se acertar hoje. E aprender a andar em retidão com a vida consagrada no altar de Deus. Os anjos anotam no Livro das Obras. Os demônios anotam absolutamente tudo que nós fazemos. E eles entregam para o pai deles. E ele se apresenta, como lá no livro de Jó, de dia e de noite diante de Deus, para nos acusar, para dizer, dia 15 de junho de 2024, Gilvan estava lá, horário tal, lugar tal, falou isso, fez isso. E aí o nosso Deus, ele é um Deus de justiça e equidade. E na tristeza de um pai cheio de amor, de graça e de misericórdia, ele é obrigado, Satanás está lá, ó, quero aqui a minha cédula de acusação, eu quero aqui a legalidade para poder arrebentar com a vida do teu filhinho amado. E aí o Senhor é obrigado a dar. Por quê? Pela justiça. No entanto, se nós pararmos para pensar, a misericórdia se contrapõe à justiça de Deus. Por quê? A justiça diz, dá-lhe o que é correto. É o acusador, né? Enquanto a misericórdia diz o quê? Dá mais uma chance. Tenha misericórdia dessa alma, dá mais uma chance. Aleluia. A justiça vai dizendo, vai dar o que ele merece. A misericórdia vai dizer o quê? Dá mais uma oportunidade. A justiça vai falar o quê? Tem que condenar. E a misericórdia? Dá mais uma oportunidade se quer. Mas a palavra em Salmos 11:7 diz que o Senhor ama a justiça, porque Ele é justo. Então, nosso Deus não é apenas justo, Ele ama a justiça. Nós fomos feitos justiça de Deus. É por isso que o Senhor nos ama tanto, aleluia. Mas nós precisamos andar em retidão. Quem obedece de coração a sua lei, viverá na sua presença. O que significa? Nós pecávamos conscientemente não, porque nós não tínhamos consciência do nosso pecado, mas nós pecávamos abertamente, declaradamente, pelo desconhecimento. Mas agora não há mais tempo para isso. Agora que nós aprendemos a andar na presença de Deus, é como com Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Quando ele estava no início da caminhada, o Senhor deixou ele ferir a rocha para sair água. A rocha eterna é o próprio Senhor Jesus. Feriu, saiu água. Depois, quando ele aprendeu a andar diante de Deus, que ele já tinha novos níveis de unção, de poder, de autoridade, intimidade, o Senhor falou, fale a rocha. E ele se exaltou, porque ele entrou na razão, por causa do povo, que era um povo difícil, rebelde, toda hora queria apedrejá-lo. E o que ele fez? Desobedeceu, feriu a rocha, feriu o Senhor Jesus, não uma, mas duas vezes. E depois de tudo que ele passou com aquele povo, ele não teve alegria de entrar na terra prometida, porque feriu a rocha. Então, tem muito crente que está por aí, o tempo inteiro, ferindo a palavra de Deus, enquanto a palavra diz o quê? Quem obedece de coração a sua lei, que é a sua palavra, viverá na sua presença. Então, todas as vezes que nós, crentes, lavados, remidos, sangue de Jesus, comprados, entendendo que é graça e misericórdia, pecamos conscientemente,
eu estou vituperando o sacrifício de Cristo. É como se eu estivesse pregando meu Salvador na cruz de novo. Aí eu pergunto para os irmãos, vale a pena? Vale a pena? Nosso pecado traz divisão entre nós e nosso Deus. E quando nós começamos a pecar, nós vamos nos distanciando. E o Espírito Santo de Deus se retira de nós, porque ele se entristece com o nosso pecado. E ele é santo, ele não se mistura em meio à imundície. Ele tem ciúmes de nós. E ele se apata. Aí acontece que nem Sansão, que nem sabia, estava tão sem discernimento já que nem sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Então, nós precisamos ter uma vida de pureza e de santidade guardado no altar do Senhor. Então, o que acontece? Punir um erro é justiça. Recompensar um acerto é justiça. Por exemplo, se eu digo assim para o meu filho, olha, se você tirar boas notas, eu já comprei uma bicicleta, está guardada aqui, passou de ano, eu vou te dar. Certo, combinei, tem um acordo. Ele passou de ano, ele foi bem, eu entrego. Justiça, recebeu o mérito, né? Pelo esforço dele, pelo combinado. Só se ele reprova, não foi bem, reprova. E eu posso o quê? Eu posso dar isso pela misericórdia. Eu podia deixar de castigo, mas pela misericórdia, eu tiro o juízo, que era um castigo, e ainda pela graça, pelo favor imerecido, eu venho e dou a bicicleta. Tudo isso o Senhor fez conosco. Quantas vezes nós temos dificuldades que era para juízo, e Ele nos alcança com a sua infinita misericórdia, louvado seja Deus. Não existe justiça com as próprias mãos. O nome disso é vingança. E a palavra diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Então o servo do Senhor nunca quer fazer justiça por conta própria, não quer discutir, não quer bater boca, porque todas as vezes que eu bato boca com alguém, eu firo a palavra e eu abro brecha para Satanás entrar e me tirar dos meus lugares celestiais, assentada com Cristo, e ele me atinge. Por isso que o servo do Senhor tem que vigiar, um falar santo, um calar santo. Na hora do nervosismo, feche a boca. Peça para Deus acalmar as suas emoções, para que você possa viver uma vida que louve ao Senhor, obedecendo a sua palavra. Louvado seja Deus. Quando a criança apronta e fica de castigo, justiça. Quando ela apronta, mas você dá mais uma chance, você se compadece, misericórdia. Agora, quando aprontou, mas ainda assim você presenteia, porque você já tinha comprado, é a graça. Aleluia. Na carta aos Romanos 9,15, diz assim, terei misericórdia de quem eu quiser. Olha a graça do nosso Deus, a soberania dele. Nesse contexto, Deus está dizendo que ele usará de misericórdia, que ele salvará ou condenará quem ele bem entender. Então, por isso é que nós precisamos entender que a bondade, a justiça e a verdade devem governar os nossos corações e dirigir todos os nossos relacionamentos. Tem gente que apronta, pede perdão para o pai, mas aí na hora de perdoar os seus ofensores, não quer. É como a parábola que o Senhor Jesus contou. Aquele homem que devia muito, ele estava ali para ser preso, aí ele pede por misericórdia. E aí a dívida dele, que era muito alta, é perdoado. E aí o que aconteceu com ele? Ele sai dali, e aí ele encontra um que devia para ele muito menos do que a dívida que ele tinha acabado de ser perdoado. E o que ele faz? Pega aquele lá pelo colarinho e fala, não te solto enquanto me pagar. Os servos daquele senhor viram aquilo e falou, contar. Aí ele falou, chama ele de volta. Aí falou, eu te perdoei e tu não perdoou. Então o que vai acontecer? Vai ficar aí preso até que pague o último centavo. Choro e ranger de dentes.
Meus irmãos, se nós não perdoarmos a quem nos ofende, diz a palavra que o Senhor também não nos perdoa. E se o Senhor não nos perdoa, nós não temos salvação. Porque João diz o quê? Se condicional, andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu não posso sequer fazer uma oração a Deus, porque a palavra fala que se você trouxer uma oferta no altar, que pode ser até uma oração, se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, às vezes você pode falar, mas meu coração está puro, mas se alguém tiver alguma coisa contra você, você tem que ir lá e se acertar com ele. A palavra diz, deixa a tua oferta no altar, vai lá se acertar primeiro, peça perdão. Eu estou cheio de razão, amém, não vale a pena ter razão, vale a pena ter comunhão com Deus. Peça perdão, está cheio de razão, teu pai vai se agradar de você que ter razão na história e ir lá e pedir perdão. É assim que os corações endurecidos vão sendo quebrados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós achamos graça e misericórdia de novo aos olhos dele o tempo inteiro. Então não vale a pena ter razão. Nós precisamos de comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2:4 diz: todavia Deus é rico em misericórdia. Aleluia. Rico em misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui, porque essa misericórdia tirou o peso da condenação eterna e nos fez filhos. Aleluia. A condenação era nosso destino, meus irmãos. Os irmãos têm consciência disso? Que nosso destino era inferno. O lugar onde os homens desejarão morrer e não poderão. É uma coisa tenebrosa. E é maravilhoso demais saber, como disse Davi no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas e nós habitaremos na casa do Senhor. Isso tudo é fruto do amor de Deus. Bondade é o quê? Fazer o bem. E a misericórdia, cancelar o mal merecido. Aleluia. Deus é maravilhoso. E nós precisamos suplicar ao nosso Pai, meus irmãos, todos os dias, que nos conceda espírito de sabedoria, de revelação e de pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos do nosso coração, para que nós saibamos qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória na nossa herança, que somos os santos de Deus, aleluia, louvado seja Deus. E aí, como é que eu faço para me mover sempre dentro da graça, da misericórdia e com os corações transbordando? Há meios pelos quais Deus nos permite conquistarmos a graça dele para a nossa vida cotidiana. A graça pela salvação é mediante a fé em Jesus, não há outra forma de se obter isso. Não adianta ser bonzinho, não adianta nada disso. Mas o Senhor nos dá os recursos para acessarmos a graça divina. Eu tenho uma luta aqui que eu não venço por nada no mundo. Para de comer. O que significa isso? Jejum. Passa água. Passa água. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Vai quanto Deus te chamar. As respostas são gloriosas, meus irmãos. Tem lutas que a gente vai vencer no jejum e na oração. Não tem outro jeito. Então, está na hora de nós irmos além. Não está conseguindo vencer? Para de comer. Consagra o Senhor. Não mata. A gente tem bastante reservinha para queimar. Vamos além. Olha os meios que o Senhor nos deu para obtermos essa graça. Jejum, oração, meditação na palavra de Deus, intercessão, que é clamar pela vida dos outros. Muitas vezes o nosso cativeiro não muda porque a gente só quer saber da nossa vida. Muitas vezes nós precisamos aprender a ser como Jó. Lá em Jó 42 vai dizer o quê? Quando é que Deus mudou o cativeiro de Jó? Virou o cativeiro dele? Enquanto ele orava pelos seus amigos. E tem gente que fica, parece projeto do governo. Minha vida, minha casa, minha família. Meu, eu. Isso não é visão de reino. Olha para o teu irmão. Sempre vai ter alguém numa situação muito pior que a sua. Tira os olhos da tua luta, da tua prova. Eu já saí da minha casa numa luta com um filho e eu fui lá guerrear pela vida do filho da minha irmã. E quando eu voltei, Deus já tinha resolvido tudo com o meu.
Nós precisamos ter visão de reino. Sair dessa zona de conforto, de só querer as coisas para as nossas vidas. Clamor, é uma súplica, é um pedido urgente ao Senhor. Adoração. Nós vemos na Bíblia o rei Josafá, como é que eles venceram aquela batalha impossível de se vencer, adorando. Bota os levitas, vamos cantar, vamos adorar. Tá feia a coisa? Adore, adore. Tem provas, eu falei essa semana com uma mãe que está em luto, e o Senhor me deu uma revelação na hora. Eu falo para ela me adorar, é na adoração que vai vir o consolo. Tem lógica as coisas de Deus? Não tem, mas é pela fé. Então nós precisamos entender que a adoração é uma arma de batalha, é uma arma de guerra. Nós precisamos ter um coração de adorador. Satanás faz de tudo para roubar a adoração do Senhor. Nós precisamos desenvolver corações gratos, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, declarando dia e noite: Senhor, Tu é maravilhoso. Tudo que você for fazer, glorifique o Senhor. Você vai tomar um banho, aquela aguinha gostosinha, quentinha, limpa, saindo do chuveiro, isso é maravilhoso. Tem muita gente que não tem. Agradeça a Deus. Pai, graças eu te dou por essa água. Você vai beber uma água potável, vocês sabem o tanto de gente que tem nesse planeta que não tem uma água potável para beber. Louve a Deus, agradeça. Assim a gente vai desenvolvendo a consciência de reconhecer Deus em todos os nossos caminhos e desenvolvendo corações agradecidos. Louvado seja Deus. E madrugada é poderoso demais, porque Provérbios 8,17 nos garante: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam certamente me acharão. Você quer achar Deus com certeza? Busque Ele na madrugada. Ele está, invocar-me eis e me achareis. Nós, quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Aplica teu coração nas madrugadas. Todo mundo tem experiências gloriosas com clamor na madrugada, como é respondido. Deus é maravilhoso e Ele quer nos abençoar. Nós estamos finalizando, meus irmãos. Efésios 2,4 ainda diz assim: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo meio do grande amor com que nos amou, Deus deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Pela graça sois salvos. Estávamos mortos, nós estávamos nas garras imundas de Satanás. Pelo sacrifício de Jesus, por esse sangue vertido por amor às nossas vidas, nós somos arrancados do império das trevas, transportados para o reino de luz do Filho do seu amor, e hoje nós desfrutamos da plenitude da vida de Deus. Ah, irmã, mas eu estou com tanta luta e prova. Glórias a Deus, a palavra está se cumprindo na tua vida. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo. O que significa isso? Ser animado, ser feliz, está na luta, está na prova, está louvando. Pai, eu te louvo porque eu estou na luta, estou na prova, porque eu estou vivo, porque se eu tivesse morto não tem luta, não tem prova. Eu estou na luta, estou na prova, mas tu és Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, que vai à frente e vai me dar vitória. Louvado seja Deus. Alegre-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Deus é maravilhoso e tem cuidado de nós. Então, nós estávamos mortos e Ele nos vivificou e nos salvou por essa graça maravilhosa. Então, nós precisamos lembrar que todas as vezes o trono da graça de Deus está disponível para os filhos. Todas as vezes que eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a minha vida, eu falo: Pai, com ousadia eu entro pelo sangue de Jesus diante do teu trono de glória. E eu venho pedir graça, venho pedir misericórdia, venho pedir o favor do Senhor sobre isso. Nós temos que nos apresentar com o coração contrito, lembrando que Ele é o Rei da glória. E que se nós não fomos fulminados, é porque a misericórdia dele se renovou, tirando de nós o juízo e nos dando o quê? Paz, amor, alegria, gozo no Senhor, vida abundante nesta vida, 100 vezes mais nessa vida e vida eterna no porvir. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus.
Então, nós liberamos o favor de Deus, buscando a face do Senhor, nos santificando, nos apartando de tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, tudo aquilo que não exalta. O que é ser santo, meus irmãos? O significado da palavra santo é separado. Não é ser santinho, não é isso. Separado do quê? Da imundície, do pecado, das coisas desta vida, daquilo que não louva o nome de Jesus, da dureza do meu coração, de tudo aquilo que não agrada a Deus, da falta de perdão, da mágoa, de ressentimento, me livrar de todo lixo. O Espírito Santo, que é Deus, Deus habitando em nós, ele não fica numa casa suja, a casa fala do nosso coração contaminada, com coisa que não louva a Deus. E se não houver em nós a presença do Espírito Santo, o que vai nos restar? Então, nós precisamos limpar as nossas vidas, nos santificar, nos separar para este Deus. Para quê? Para que o poder do Senhor opere nas nossas vidas. Aleluia. E possamos andar em vitória. Aprendendo o quê? A pedir pouco, a adorar muito, a viver para o louvor da sua glória, a encher a nossa vida de louvor a Deus, de gratidão. Acordou de madrugada para ir no banheiro, acorde adorando a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, estou vivendo mais um dia de vida, graças eu te dou. Acordou, Senhor, eu te louvo, porque em paz eu me deitei e acordei, porque foi o Senhor que me guardou. Tudo Ele faz por nós. Menina do olho. Quem que enxerga se não for pela menina do olho? Somos isso que somos do Senhor. Não acontece nada com as nossas vidas que não haja permissão dele. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados por ele. Que Deus é esse, meus irmãos? Nós temos tido consciência disso? Os nossos corações estão gratos o suficiente? Temos alegrado o coração dele? Nós precisamos entender. E hoje o Espírito Santo quer nos ensinar uma coisa, meus irmãos. Porque às vezes a gente tem mania de falar assim, estou buscando a Deus, eu vou buscar a Deus. Para de buscar a Deus, você já achou. O Espírito Santo mora dentro de você. Que história é essa de ficar buscando Deus, buscando Deus? Começa a se relacionar com esse Espírito que habita em você. Tem gente que é só zap-zap o dia inteiro. Aí tá feliz, vai falar para as amigas no zap-zap. Tá triste, vai chorar as pitangas. E Deus habitando. E você tá ali esperando, falando, mano, tô entendendo o que eu tô fazendo na vida dessa criatura, que esquece da minha existência. Eu ri tanto que eu vi um testemunho de uma pastora, ela contando, uma idosa já, ela é uma bênção. Ela contando que ela amarrou uma fitinha no dedo dela, aí os irmãos todos falando, o que é isso? A pastora tá fazendo simpatia? Ela falou, não, eu amarrei essa fitinha para eu tomar consciência da presença do Espírito Santo. Então ela falou, às vezes eu estava distraída nos meus problemas, já querendo me descabelar, e eu pensava, está aqui comigo. E aí eu falava com ele. E aí quando eu estava feliz e eu ia contar para alguém, aí eu pensava, não, eu vou falar com ele. É isso que ele quer, se relacionar. Eu não posso ser íntimo de ninguém se eu não gastar tempo num relacionamento, não investir tempo num relacionamento. E é isso que ele quer de nós. Para que nós possamos andar com ele. Meus irmãos, a palavra diz que Enoque andou com Deus, sabe o que aconteceu? Deus o tomou para si. Tamanha alegria que o Senhor tinha nessa vida. Olha que coisa gloriosa. Davi andou com Deus, Moisés andou com Deus, Paulo andou com Deus. E nós? Estamos andando com quem? Nós estamos ignorando esse Espírito glorioso do Senhor Jesus, que é Deus habitando em nós. Quanto mais você se entregar para Ele, mais Ele vai entregar o que é dele, do reino, da justiça, da graça, do favor, da misericórdia para você. Ele vai liberar os segredos. Isaías nos fala que há riquezas encobertas, tesouros das escuridades, que o Senhor quer liberar para as nossas vidas. Louvado seja Deus. E a pergunta que é de nos causar grande temor nesta noite, que o Espírito do Senhor nos pergunta é: o que nós queremos ouvir de Jesus naquele grande dia? A porta da graça está aberta por enquanto. Os irmãos que vão assistir online, a porta da graça está aberta. Nós estamos vivendo os últimos tempos, o tempo de dispensação da pessoa gloriosa do Senhor Deus Espírito Santo. Ele está na terra.
Quando o Senhor Jesus voltar, esse Espírito que veio preparar a noiva, que veio adornar a noiva, que veio santificar as nossas vidas, ele subirá com a igreja. E aí a porta da graça se fecha. Aí não será mais possível alcançar a salvação. Então, nós precisamos discernir o momento profético que nós estamos vivendo. Não é momento de ficar em casa na hora do culto, porque nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor para o tempo que virá de perseguição. Nós precisamos caminhar mais, fortalecer, buscar a face do Senhor, santificar as nossas vidas enquanto é tempo para que possamos suportar. E a pergunta que o Espírito Santo faz: o que nós queremos ouvir de Jesus naquele grande dia? Porque nós vamos ouvir uma dessas duas frases. A gente escolhe. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu quero ouvir isso em nome de Jesus. Ou nós vamos ouvir: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Tem muitos pastores, muitos líderes, muitos servos que vão ouvir isso. Apartai-vos de mim, mas porque eu não vos conheço. A irmã está julgando? Não, estou lendo a palavra de Deus. Porque eles vão dizer assim: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome. Não, Senhor, trabalhei para o Senhor, que história é essa que não me conhece? Sabe por quê que ele vai dizer que não conhece? Porque eles operaram na carne, na razão, na religiosidade, no farisaísmo, não querem ouvir a voz do Senhor. Quinta-feira agora nós tivemos um culto abençoado e o Senhor foi um culto completamente diferente, porque foi na direção do que Deus havia mostrado. Não era um culto como nós costumamos fazer, porque o Senhor manda, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo é Senhor sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, e Ele fala e a gente obedece. E nós fizemos o culto todinho na forma como o Senhor mostrou, e a glória dele esteve aqui. E no final, o Senhor deu uma ordem, um comando, que era para nós terminarmos o culto, apesar de ter muita gente no culto, como nós terminamos a consagração, que a gente se reúne no altar, orando aqui, orando Pai Nosso aqui no altar. E a hora que eu falei para o Senhor me deu essa revelação, eu falei: Pai, confirma para mim na tua palavra, o Senhor quer que faça isso? Porque a gente tem temor em alterar a ordem de culto, exceto se realmente for a vontade de Deus. E o Senhor deu uma palavra e falou assim: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Na hora eu falei: irmãos, nós vamos obedecer, porque mais vale obedecer do que sacrificar. E foi glorioso. Até a avó estava aqui na cadeira de rodas, no altar, coisa mais linda. Foi uma bênção, foi glorioso demais. Então é bom isso, viver na obediência. O Senhor não nos chamou para ser religiosos. O Senhor Jesus combatiu o farisaísmo. Tem muitos que não vão entrar no reino dos céus, estão aí pregando, estão fazendo, mas estão fazendo na razão, na religião. Entra e sai da igreja há 30, 40 anos do mesmo jeito. Por quê? Porque o Espírito Santo é um gentleman. Ele só opera na vida de quem dá liberdade. Todos os dias nós temos que falar: tu és o meu amado, vem para a minha vida, vem fazer do teu jeito. Eu me sujeito ao teu governo. Aí ele vai me aperfeiçoando. Aí ele vai tirando de mim toda dura serviço, toda dureza de coração, tudo aquilo que não louva e que me infelicita e que só faz com que eu alimente demônios. Porque a dureza de coração é alimento de demônios. A pessoa fica triste, amargurada, mal-humorada, vira uma pedra de tropeço dentro da igreja, uma pedra de tropeço para os crentes, impede o crescimento, o desenvolvimento da obra do Senhor e acha que vai alcançar o céu? De jeito nenhum. O céu é para os filhos. Filhos são aqueles que se rendem, que não querem nada, que falam: Pai, eu quero viver para o louvor da tua glória, para fazer a tua vontade. Se o Senhor mandar, eu vou. Se o Senhor não mandar, eu não vou. Eu vou fazer o que o Senhor quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Minha irmã me chamou esses dias: irmã, consulta comigo aqui que eu comecei num trabalho e aí eu chego lá e eu passo mal. Eu falei: eu não vou consultar nada. Eu falei: a vida não é assim, minha filha. Você tinha que ter consultado antes de você ir para o trabalho. Como é que eu vou consultar agora que você já está no trabalho? Eu falei: nós somos chamados para obedecer. Todo espírito de rebelião, de rebeldia tem que cair fora das nossas vidas em nome de Jesus.
Nós precisamos viver para ouvir isso. Vinde benditos de meu Pai. Por quê? Não adianta fazer a obra do Senhor na razão. Por que o Senhor Jesus vai dizer para os tais, não vos conheço? Espera lá, não estavam fazendo no nome dele? Estavam, mas não conheciam. Não sabiam o que era fechar a porta do quarto e ter um particular com o Senhor e se submeter a ele. Não sabia o que era intimidade com ele. E às vezes a gente se engana muito, né? Porque a gente pensa que o Senhor precisa de trabalhadores. O Senhor está procurando os filhos, os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e verdade. Esse ele procura. Agora, trabalhador, a palavra fala o quê? Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Peça ao Senhor da seara que ele manda os ceifeiros. Não falta, ele tem para mandar. O que está faltando são os filhos, são os adoradores. Esses estão faltando. Então, nós precisamos escolher o que nós vamos querer ouvir do Senhor Jesus. É essa a pergunta do Espírito Santo para as nossas vidas. Segundo João 1, de 2 a 3. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. Vejam bem isso, meus irmãos. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por causa de Jesus, que tem que permanecer em nós, estará conosco para sempre. Aí, por causa dele, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Aleluia! Glórias a Deus! Por causa dele, nós precisamos aprender a viver uma vida de louvor e de exaltação ao nome do Senhor Jesus, o Cristo, Rei da Glória. Não existe evangelho sem renúncia, meus irmãos. Não existe vida cristã sem carregar a cruz. É fácil? Não é. Mas é glorioso demais. Não existe nada mais honroso do que servir o Senhor. Cada vez que nós temos uma ceia, uma santa ceia do Senhor, eu sempre digo isso, irmãos. Se você for convidado por algum rei dessa terra, já é honroso, né? Sentar no banquete do rei dessa terra. Que dirá sentar à mesa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Jesus, o Cristo, Rei da Glória. E nós nos assentamos. E a gente se faz igual Mefibosete, que se assentava à mesa do rei Davi. O que acontecia? Ele era todo defeituoso, todo lá, porque ele caiu do colo da babá, era todo disforme. Quando ele se assentava, ele ficava perfeito, porque a mesa encobre todos os nossos defeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos entender, nós não somos dignos, mas ele nos chama todos os dias para nos banquetear. E quando nós aceitamos e nos assentamos, a graça, o favor, a misericórdia vem, cobre todas as nossas transgressões, todos os nossos defeitos e nos faz justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já é seu paizinho? Deus já é seu Abba? Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio para habitar em nós, para nos santificar, para nos dar o fruto do seu Espírito com cada uma das suas virtudes e para nos ensinar a clamarmos, Abba, Pai, Paizinho. O Pai da glória é nosso Paizinho. E o que Ele quer das nossas vidas é que possamos sair daqui dispostos a ter um relacionamento de pai para filho, de filho para pai, entendendo que o Senhor quer intimidade. Se você é religioso, se você foi religioso até hoje, sai desse lugar. Sai desse lugar enquanto há tempo. Mova-se na direção dos braços deste Pai de amor, de graça, de misericórdia, porque Ele se alegra em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração. E que tudo na nossa vida seja para exaltar o nome de Jesus, porque Ele já fez tudo por nós.
E graças a Ele, hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. E nós já estamos assentados nas regiões celestiais. À destra de Deus, à direita, numa posição de poder e autoridade. Diz a palavra que muito acima dos principados, das potestades, dos poderes deste mundo tenebroso. Nós estamos muito acima, assentados com o amado da nossa alma. Vamos preservar a nossa vida em comunhão neste lugar celestial, porque é lá que o mal não nos toca. Todo desejo de Satanás, a batalha espiritual é para te tirar deste lugar. Quando você se veste com a armadura do cristão e você está ali, ele não te atinge, ele não te alcança. A graça, o favor, a misericórdia te alcançam. E você é sempre bendito do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé para nós adorarmos o nosso Deus. Glórias ao Senhor Jesus.